Um pouquinho agora com vocês hoje sobre a arte pré-colombiana, a arte dos povos que habitaram a América Central, parte da América do Sul. Hoje nós temos assim uma grande riqueza que esses povos deixaram para nós. Então, quando a gente fala em arte pré-colombiana, a gente fala principalmente de maias, astecas e incas. Falando um pouquinho do povo maia. O povo maia, eles tinham assim um caráter de governo, vamos colocar assim, onde a figura também do imperador tinha uma importância. E ali haviam cargos importantes que ocupavam essas classes sociais. Era de caráter estamental. O povo maia desenvolveu uma civilização muito importante com o domínio do zero, do algarismos, e na matemática criaram assim proporções de cálculos baseado em unidade, dezenas, centenas e assim por diante. O povo maia, eles construíram templos, construíram aí pirâmides, e essa civilização, ela praticamente não chegou a ser conhecida, vamos falar assim, pelos europeus, porque quando os espanhóis chegaram até a sua região, esses povos já haviam desaparecido. Com certeza, se não teriam sido talvez até massacrados, porque era uma população de mais de 2 milhões de habitantes. E essa população, ela simplesmente desapareceu do mapa, né? Digamos assim. E esses povos maias, eles tiveram assim muita importância na arte, conseguiram esculpir com muita habilidade e o artesanato era assim de grande qualidade. Esculpiam figuras geométricas nas suas estatuárias, eram figuras assim tão naturalistas as expressões que se tornou assim bem presente a fisionomia daquelas vamos falar assim, das imagens que eles queriam então estar representando ali. Foi um povo que praticou, vamos falar assim, rituais também de sacrifícios humanos, oferecendo aos deuses ali os seus sacrifícios, o sangue das pessoas. Era uma forma também de agradar aos deuses. Era um povo politeísta e adoravam ali também vários elementos da natureza, como o sol, a lua, a terra e assim por diante. Então aqui um pouquinho dessa civilização e vamos fazer assim mais um tourzinho nas demais. Os astecas também deixou aí todo o seu legado para a humanidade. Foi também um povo muito massacrado, vítimas dos espanhóis, dos europeus nas suas invasões, mas eles tiveram aí também o seu império e era assim um povo onde o regime era totalmente voltado para as questões da autoridade do imperador e tinha toda uma hierarquia ali, a família, né, do imperador, de família totalmente assim voltada para as questões reais. Depois nós tínhamos os sacerdotes, depois os comerciantes e tinha as suas castas, as suas classes sociais. Era um povo de temperamento muito belicoso e muito inteligentes também. Embora não tiveram um sistema de escrita próprio, mas eles basearam ali, vamos falar assim, dentro do que é semelhante aos hieróglifos egípcios. E com isso também desenvolveram sua arte. Criaram grandes templos e esses templos eles faziam ali sacrifícios também aos deuses. Eles eram politeístas, acreditavam muito nos deuses da natureza, Deus Sol, Deus Chuva, Deus Vento e assim por diante. E quando eles faziam esses cultos, eles então invocavam, né, essas forças da natureza. E os sacrifícios eram feitos também, sacrifícios humanos, para oferecer a esses deuses ali a sua oferta.
acreditavam que muitas vezes precisavam fazer essa oferta, porque é como se os deuses se irritassem, ou quando eles sentiam que não tinha ali uma colheita necessária, e então é como se os deuses estivessem ali bravos, irritados. Então o sacrifício era feito, porque pensavam que o mais precioso que eles poderiam oferecer àquele Deus que eles acreditavam era a vida humana, o sangue, era tudo de mais precioso e mais rico. Então por isso ofertavam esses sacrifícios humanos. Os astecas, eles também desenvolveram muito na questão da arte. Foram capazes de criar tecidos, estatuárias. Embora a característica da estatuária deles não eram tão naturalista quanto os maias, eram-se mais rudes, apresentavam uma expressão mais assim rígida, né? Bem diferente aí nesse sentido dos maias. Também um povo que hoje, tipo assim, deixou aí o seu legado e ocuparam ali onde hoje é o México. Só lembrando que quando nós falamos dos astecas e falamos dos maias agora mesmo, lembrando que lá, voltando um pouquinho, que lá nos maias o regime lá era teocrático e também havia uma hierarquia lá nos maias dentro da posição social. Primeiro vinha lá o sacerdote, o imperador, né, juntamente com a sua família, os sacerdotes. Depois vinham ali os nobres que ocupavam cargos importantes do Estado, e depois vinha os comerciantes, os artesãos, os escravos e assim por diante. Agora nós vamos falar um pouquinho de outra civilização pré-colombiana, que são os Incas. Agora um pouco do Império Inca, um grande império que hoje a gente vê que tem toda o seu legado, a sua civilização, nas terras que ocuparam, parte também da América do Sul, onde hoje tem a Bolívia, o Chile, o Peru, ocuparam toda aquela região. Os Incas, eles também foram hábeis na engenharia, construíram casas, palácios, construíram monumentos enormes como os templos, também praticavam sacrifícios rituais, sacrifícios humanos, e eles eram considerados os filhos do sol, e era o regime também teocrático, onde o imperador ocupava ali a função, ou cargo, melhor dizendo, principal, e esse imperador ele era tido como o filho do sol. Por isso o termo, né, filhos do sol. E cultuavam também outros astros e cultuavam também planetas, né? O deus terra, o deus sol, o deus lua e assim também por diante. Os Incas, eles foram muito hábeis também na sua arte. Além da engenharia, também criaram tecidos, eram hábeis demais na ourivesaria, esculpiam ali com uma qualidade tremenda no acabamento das suas peças, e faziam geralmente figuras zoomórficas com expressões assim de animais misturado com seres humanos, e nessas figuras percebia-se então uma certa qualidade nessa estatuária. Os Incas, eles foram povos que tiveram um grande poder, vamos dizer assim, nesse império, e havia também as classes sociais, e sempre a pessoa do imperador com a sua família, os sacerdotes, depois vinha o clero, depois vinham os artesãos e as classes mais pobres. E criaram também cidades maravilhosas como Cusco, Machu Picchu. Machu Picchu ficou ainda um pouco preservada porque os espanhóis não chegaram a invadir essa cidade, eles não encontraram ela. Então, em 1911 foram assim descobertos coisas intactas dessa cidade, justamente porque ela acabou sendo aí não foi alvo, né, dos espanhóis. Então aí a gente tem uma breve explanação do que são os povos pré-colombianos e
a grande contribuição que deixaram e deixam para a história, para a humanidade. Depois nós vamos então continuar o nosso bate-papo, a nossa reflexão nas nossas aulas online.